Mulheres têm mais facilidade para aprender línguas. Será? Eu vou dar aqui algumas frases para vocês, tá? Vamos lá. Primeira, mulheres são literárias e homens são mais matemáticos. As mulheres se comunicam melhor que os homens. Ou as mulheres acham mais fácil de aprender língua estrangeira do que os homens. E aí? Você pode não se surpreender quando escuta uma frase ou essas frases. Porque esses clichês a gente escuta o tempo todo, nós estamos já acostumados a ouvir. E existem muitos clichês de estereótipos entre homens e mulheres que despertam muito a nossa atenção. E principalmente despertam muita atenção quando esses clichês se referem à diferença de inteligência entre homens e mulheres. E o mesmo se aplica à aprendizagem de línguas, que é uma área de interesse particular para nós, profs de idiomas. Mas então, qual é a verdadeira razão por trás de todos esses estereótipos, de todos esses clichês? Será que existe uma verdade por trás dessas piadinhas, desses clichês das mulheres e dos homens? Então, para começar, vamos fazer um panorama, um panorama de mulheres e línguas estrangeiras. É importante lembrar que a relação que existe entre as mulheres e a linguagem, e vamos falar da linguagem moderna, é uma história antiga, mas nem tanto. Porque assim, se olharmos um pouco para trás, a gente pode perceber que aprender línguas, aprender idiomas, aprender línguas estrangeiras é um elemento básico da educação das jovens burguesas. Então a gente fala dessa juventude burguesa porque eu me refiro ao século XIX, em que a educação ela era reservada às elites. E tem uma estudiosa, até a Rebecca Borges, que ela fala que em 1789, o estudo do inglês e do italiano ele era indicado para essas mulheres porque essas duas línguas ajudam a desenvolver a inteligência feminina. Então as moças dessa época elas deviam dedicar pelo menos 1 hora por dia para aprender essas duas línguas. Então, ao menos isso. Então, elas estudavam muito, se a gente for ver. E aqui a gente fala, então, da inteligência geral e não da capacidade de aprender uma língua, né? Que é o que a gente quer ver nesse vídeo de verdade. Agora, vamos pegar alguns números. Por exemplo, na França, cerca de 95 mil estudantes de letras e ciências da linguagem, 70% são mulheres. Se a gente pega de 110 mil estudantes de língua, 74% são mulheres. Então, as mulheres elas continuam a aprender línguas. E além disso, elas constituem a maioria dos chamados grupos mais literários. Então, segundo a mesma autora Rebecca Borges, a língua moderna é a disciplina com o maior número de mulheres, nas escolas públicas principalmente, nas escolas públicas e secundárias da França. Mas daí não sabemos se a massiva presença feminina nos círculos linguísticos é devida às nossas capacidades intelectuais nesse domínio, se é devido a uma herança genética ou simplesmente a uma preferência. Então, não há nenhum estudo de fato conclusivo sobre esse assunto. Existe também a ideia de que as mulheres são piores em áreas científicas, o que cai por terra quando a gente vê o número de cientistas notáveis que a gente tem, não é mesmo? Então, seja pela mera preferência, seja pela vontade de compensar uma inferioridade de ciências, de novo, não há estudo sobre isso. Mas seja por herança genética ou até mesmo por aptidão natural, pouco importa. O fato é que o fenômeno das mulheres poliglotas não é algo novo, mas continua bem presente na nossa sociedade. Para muitos pesquisadores e linguistas, não é realmente o gênero que define a nossa capacidade para aprender uma nova língua, mas sim o ambiente social, cultural que nos cerca, o que faz muito mais sentido. E mais uma coisa que é importante para nós profs, o uso de métodos de aprendizagem diferentes. Sim, porque observando a questão mais de perto e levando em conta também o que mostram estudos de vários linguistas, o que se nota é que homens e mulheres simplesmente não funcionam da mesma forma, da mesma maneira. E sobre isso eu vou citar 2 estudos bem importantes.
O primeiro estudo é que em 1995, um pesquisador norte-americano, ele usou uns aparatos médicos para observar o cérebro de 19 mulheres e de 19 homens. E essas pessoas, elas foram submetidas a testes, e principalmente testes de línguas, de ortografia, de semântica, de pronúncia. E o resultado é que os homens usam principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro, que é uma área relacionada aos processos de linguagem. E as mulheres, elas usam os dois hemisférios do cérebro. Portanto, o cérebro feminino, ele trabalha mais e faz mais conexões. No entanto, neste teste é impossível notar qualquer diferença no desempenho entre homens e mulheres. Em outras palavras, usamos os nossos cérebros de maneiras diferentes, mas para obter os mesmos resultados. A diferença, ela está na estratégia usada, não necessariamente no sucesso de atingir o objetivo desejado. O segundo estudo ele também mostrou uma forma diferente de aprendizagem, mas mais relacionada às ferramentas usadas. Então, de acordo com o estudo do Porta Linguarum, estudos realizados na Europa, no leste asiático e na América Latina, eles chegaram quase que à mesma conclusão, que para aprender uma língua, as mulheres elas usam diferentes elementos de aprendizagem, como por exemplo ler, escrever e até diferentes elementos da linguagem, como por exemplo vocabulário, pronúncia. Por outro lado, os homens geralmente se limitam a um método apenas, a uma ferramenta. Então assim, em resumo, esses estudos eles não provam que as mulheres elas aprendem línguas com mais facilidade do que os homens, ou que existem inteligências diferentes entre homens e mulheres. Não, de qualquer maneira, não é isso. O que eles provam é que homens e mulheres eles aprendem de maneira diferente. Então é fato que as mulheres são mais numerosas nessas áreas literárias e linguísticas nas universidades. Mas isso talvez reflita também o fato de homens e mulheres terem gostos e desejos e ambições também profissionais diferentes. Enfim, estamos todos em pé de igualdade no aprendizado de línguas estrangeiras, embora nós aprendemos de forma diferente. Profs, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Curta e compartilha com quem você acha que possa interessar, ok? Até mais, profs!